Oi gente, meu nome é Raíssa. Eu resolvi gravar o vídeo para responder as perguntas de vocês sobre o vestibular do Einstein. Esse é o Nano, o meu cachorro. Ele tá me enchendo o saco, então pus ele pra gravar porque aí fica quieto. As perguntas gerais que me mandaram foram sobre a prova, sobre o apoio financeiro e sobre os MMEs e elas que vão responder. Primeiro, quem faz a prova do Einstein é a VUNESP. Então, a prova não sai muito do padrão VUNESP de fazer provas. É uma prova difícil? Não. Uma prova complicada? Eu acho que não também. Mas, assim, não é uma prova muito direta. É uma prova que, às vezes, vai dar uma floreada pra perguntar o que eles querem perguntar. Vai usar muitas fotos, muitos esquemas. Vai depender um pouco da sua interpretação, mas é uma prova legal de fazer, não é uma prova decoreba. Se você não tem acesso à prova, me manda uma mensagem que eu te mando ela por e-mail, por alguma forma. Mas eu também vou tentar colocar no meu drive. São 5 horas para fazer uma prova. Você tem 50 questões objetivas e 5 questões discursivas. As 5 questões discursivas são de biologia, química, física, matemática e inglês. A questão de inglês é feita em inglês. É uma questão de interpretação de texto, mas você responde em português. Então é menos mal, para quem não tem o domínio de inglês. Não tem a opção de espanhol para fazer, é só inglês mesmo. Tô vendo minha cola aqui do lado. A redação. Muita gente achou estranho a redação não ser um tema da saúde. Mas eu acho que eles fizeram meio que isso de propósito, porque conhecendo lá dentro, depois da avaliação, você vai ver que eles são bem, assim, fora da caixinha, viu? Então, a redação do ano passado foi sobre novela. Era basicamente assim. A novela é uma obra de ficção. Então, ela deve ter um compromisso com a realidade? Foi essa a pergunta que você tinha que responder na forma de redação. Eu acho que eles fazem isso para a redação dar uma separada nos alunos. As respostas são muito padronizadas, as notas são muito iguais. E eu acho que a redação dá uma primeira separada. Sobre a prova discursiva, como eu disse, é muito padrão VUNESP. Então, se você quiser estudar para o Einstein, refaça as provas da VUNESP em geral, tanto particular quanto os estaduais. Então, pega lá as provas e dá uma treinada, porque não foge muito disso. Não foge muito disso e eu acho que você vai ter um conhecimento legal, assim, para poder fazer a prova. Eu acho que eles fazem um vestibular de mediano, mas não para medicina, mas para enfermagem. Então, se quiser prestar para dar uma ideia, pode valer a pena, porque no final do ano o vestibular de enfermagem é junto com medicina, então é a mesma prova. Acho que sobre redação é isso. Sobre a redação não, né? É sobre a prova. Para a segunda fase, que a segunda fase são as MMEs, são chamadas 512 candidatos. Aproximadamente, porque ano passado teve um pouco mais que isso, uns 530 parece, por causa dos recursos, por causa dos empates, por causa de pessoas que às vezes não manifestam seu interesse em fazer a segunda fase, porque já passaram em outro lugar. Mas não são as 500 pessoas, que você vai ser dividido em grupos, que eles chamam de ilhas, grupos de 8 pessoas, e essas 8 pessoas vão passar pelos mesmos 8 avaliadores e fazer as mesmas 8 questões. São entrevistas, é um circuito de mini entrevistas, tanto que MME significa múltiplas mini entrevistas, ou mini múltiplas entrevistas, tanto faz. Nisso você vai responder algumas perguntas que eles te fazem. A sua resposta tem que ser baseada em 8 pilares, que são os pilares do aluno Einstein que eles falam. Comunicação efetiva, empatia, pensamento crítico, trabalho em equipe, liderança, ética, compaixão e motivação. Então eles vão fazer perguntas para vocês para medir essas 8 características em você. Então vai ter questão conteudista? Vai. Assim, conteudista não, porque eles perguntam, por exemplo, sobre disparidade salarial entre homens e mulheres. Então é uma coisa da sua vida, é uma coisa que você provavelmente já treinou para redação, só que você vai ter que defender não escrito e sim na oralidade. Mas eles também vão fazer questões um pouco pessoais, tipo, quais são os seus valores? O que te motiva a fazer o que você está fazendo? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque é bem específico, mas assim, não é motivo para ficar nervoso, porque eles não te deixam nervoso, não é estressante, é muito tranquilo e é uma das melhores experiências. Cala a boca, não.
é uma das melhores experiências que eu tive com o vestibular. É muito tranquilo, eles falam até lá que é um dia de festa. Porque eles sabem que ali eles estão escolhendo os 100 alunos que vão entrar no curso deles. Sobre isso, são 100 vagas, 50 alunos iniciam no primeiro semestre e 50 no segundo semestre. Mas a prova é só aplicada no fim do ano. Então, se você passou dos 50 aos 100, ou nas próximas chamadas, provavelmente você vai iniciar no segundo semestre. Agora, sobre o apoio financeiro, se você não passar na primeira chamada, não quer dizer que você automaticamente perdeu o apoio financeiro. Ano passado, até a terceira chamada, o apoio financeiro foi concedido. Eu fui chamada na 8ª chamada. Então, provavelmente foi por isso que eu não consegui. Como a maioria das pessoas também sabe, o Einstein, a bolsa é concedida por critérios socioeconômicos. Ponto final. Esse é uma grande nuvem para quem faz a pesquisa do apoio financeiro no Einstein, porque eles só falam isso. E lá, se você perguntar, eles só vão falar isso. É meio obscuro os critérios que eles usam, vou falar bem a verdade. Então, tudo que eu falar aqui é pesquisa pessoal. Eu que fiz e eu que fui atrás. Quando eles falam critérios socioeconômicos, não quer dizer que se você ganhar, você precisa ganhar 1,5 salário mínimo per capita na sua família, ou você ter estudado em escola pública, ou você ter estudado em escola particular com bolsa. Significa que eles vão analisar a sua situação atual, comparar com os alunos que aplicaram para o apoio financeiro e conceder de acordo com o que eles acham. O que é concedido? Bolsa de 100%, bolsa de 75% e financiamento 50%. O financiamento não é aquele que você vai no banco e você faz junto ao banco. É um financiamento próprio do Einstein que eles te concedem. Eles precisam te conceder essa possibilidade de fazer o financiamento para você ir até eles e conseguir esse crédito. Pelo que eu pesquisei, tá? Não é certeza, é pelo que eu pesquisei. Quem ganha 100%? Quem tem até 1,5 salário per capita na família. Quem ganha 75%? Quem vai ganhar um pouco mais que isso. Então, eu conheço uma pessoa de 75% que é mais ou menos uma renda de 2.200 per capita. Quem ganha financiamento 50%? Quem ganha mais que isso. Mas isso pode muito variar dependendo de quantas pessoas fizeram a aplicação para o apoio financeiro. Mas tenha a ideia de que até 1,5 salário per capita você tem mais chances de bolsa. Eu sou uma pessoa que já tem ensino superior, eu sou formada em farmácia, eu trabalho com farmacêutica hoje. Até o momento, eu não vi em nenhum lugar falando que o Einstein não concede bolsa para quem tem ensino superior. Lá dentro do Einstein eu conheci pessoas que têm ensino superior e conseguiram apoio financeiro. Eu só achei o Einstein que faz isso, porque a maioria das universidades que fornecem bolsa, o critério número 1 é não ter ensino superior. Então, pra mim, por exemplo, é a única particular que eu faço. Não tenho dinheiro pra pagar uma faculdade de medicina, mas tem essa possibilidade deles darem. Quando você manda a aplicação para o apoio financeiro, isso é uma coisa muito importante que muita gente pede. Quando você faz a prova, sai o resultado e sai a sua classificação. Se você ficou antes dos 512, você vai ser chamado para a segunda fase. Isso é certo. Quando vem o resultado oficial de que você foi chamado para a segunda fase, porque antes disso... Não, espera. Quando sai a classificação da primeira fase, você vê. Se você ficou acima dos 512, é certo que você vai ser chamado para a segunda fase. Mas ainda tem a confirmação de interesse. Então você pode ter ficado lá em 520, ser chamado porque alguém antes não confirmou interesse na segunda fase. Ao sair o resultado oficial de que você foi chamado para a segunda fase, eles vão te mandar um e-mail, mas também vai sair no site da Vunesp. A partir desse momento, a aplicação para apoio financeiro já está aberta no site do Einstein. Você tem que ir ao site do Einstein e lá vai ter um formulário para você preencher, uma lista de documentos enorme para você mandar. E você vai fazer essa aplicação, esse envio, antes mesmo de fazer a prova da segunda fase. Isso é uma coisa que algumas pessoas estranham, mas é assim mesmo que acontece. O que aconteceu ano passado? O resultado para a segunda fase saiu tipo numa sexta-feira.
Só que era na terça-feira, eles não tinham mandado esse e-mail ainda. Então, muitas pessoas já tinham sido aprovadas, já iam fazer a aplicação para a bolsa, mas não sabiam que ia ser naquela época. Porque quando eles mandam um e-mail que você foi convocado na segunda fase, eles falam, se você quer apoio financeiro, faça tal coisa. Só que o resultado já tinha saído dias antes e muitas pessoas não sabiam e fica muito em cima para mandar. Então, o que eu sugiro? Você viu que você vai ser convocado, que você foi convocado, já vai no site do Einstein fazer o seu formulário. Não é uma coisa muito difícil de fazer. Vai mostrar um pouco dos seus critérios socioeconômicos, da sua vida acadêmica, se você tem trabalhos extracurriculares, se você fez alguma coisa, se você participa de algum grupo, se você fez algum trabalho voluntário. Vai falar da sua vida, por que você merece ser bolsista do Einstein, e vai pedir um monte de papel de comprovação. Inclusive algumas declarações, em certos casos, com registro em cartório. Então, prepare-se para passar uma semana correndo atrás disso. No final das contas, eu, ano passado, estava muito nervosa para as MMEs, para a prova, para a aplicação de bolsa, e porque o Einstein passa essa visão de melhor instituição de saúde da América Latina, top dos top, quem entra lá é um ser celeste. Mas não tem nada a ver isso. É uma realidade muito acessível lá dentro. É até estranho falar isso, mas é. É muito acessível tudo lá dentro. As pessoas são muito simpáticas. E isso te deixa muito calmo. Então vai incorporando essa calma a partir de agora. Uma coisa que eu esqueci de falar. Para as MMEs, o cursinho do CPV Educacional em São Paulo, ele fornece um workshop junto com os alunos do Einstein para te preparar para as MMEs, para você viver um pouco daquilo. Eu sei que outros cursinhos em São Paulo oferecem um workshop parecido, só que o do CPV é o único que os alunos do Einstein faz isso. Me ajudou muito isso ano passado, eu subi cerca de 200 posições depois das MMEs. Eu conheço uma menina que fez também o workshop do CPV e subiu mais de 400. Ela literalmente passou em último para a segunda fase e passou em 40º. Vale muito a pena. Depois que sai a classificação, você pode se inscrever. Quando você for fazer a prova, que a prova é feita em São Paulo, provavelmente eles vão estar lá panfletando, então você vai estar ligado ali. Eu aconselho muito fazer, acho que vale muito a pena. Não é um investimento muito grande, é R$150. Um dia inteiro de workshop com almoço, com um brinde, com apostila, uma apostila ótima que dá pra você treinar por um monte de coisa. Então vale a pena. Eu acho que eu respondi tudo, a maioria das coisas que me perguntam. Se eu não respondi alguma coisa, você pode me mandar uma mensagem que eu respondo. E é isso.